No coração do Oceano Índico, um pequeno arquipélago. Sendo africano ou não, o que te vem à mente quando pensas em África? Talvez penses em guerras civis, ditadura, violência e todo o tipo de carência. Ou talvez sejas otimista e penses em crescimento e progresso que vários países estão tendo. Em ambos os casos, você tem razão. A África tem tudo isso e muito mais. Neste vídeo, assim como outros que virão desta playlist, o objetivo é fornecer uma visão mais abrangente, não apenas nos problemas, mas também nas soluções que vêm sendo encontradas. Se esse tipo de conteúdo é interessante para ti, deixe um like e inscreva-se no canal. Feito isto, voltemos ao vídeo. Começando por entender como Seychelles alcançou esse status tão admirado. Para entender, é preciso voltar no tempo, às suas origens, quando estas ilhas eram apenas pontos esquecidos em mapas antigos. Seychelles foi avistado pela primeira vez em 1502 por Vasco da Gama. Por isso, os primeiros europeus a ocuparem essa região foram os portugueses. No entanto, a partir de 1756, os franceses passaram a exercer domínio no arquipélago. Os franceses assumiram o controle do arquipélago e nomearam o território em homenagem a Jean Moreau de Seychelles, ministro das Finanças de Luís XV. Enviaram colonos que trouxeram escravizados africanos para trabalhar em plantações. Assim começou a construção de uma sociedade multicultural baseada na mistura de influências africanas, francesas, indianas, chinesas e inglesas. Contudo, em 1814, através de um acordo entre a França e a Grã-Bretanha no Tratado de Paris, assinado em 30 de maio de 1814, e teve como uma das principais consequências a cedência das ilhas Seychelles ao Reino Unido, e os britânicos iniciaram o processo de colonização em Seychelles. Em 1835, 21 anos após a ocupação britânica, a escravidão foi abolida nas Seychelles, o que levou à migração de muitos trabalhadores hindus. Ao longo de sua história, Seychelles passou por diferentes mãos, acumulando influências que moldaram sua identidade. Mas foi apenas em 1976, com a independência do Reino Unido, que o país começou a trilhar seu próprio caminho, enfrentando desafios e construindo sua identidade nacional. A independência foi um marco, mas ela trouxe consigo um novo conjunto de desafios. Como um jovem país, Seychelles precisou encontrar estabilidade política em um mundo cheio de incertezas. Logo após sua independência, Seychelles enfrentou um período de instabilidade política. Um golpe de Estado em 1977. Ocorreu entre 4 e 5 de junho de 1977. Os insurgentes assumiram o controle de pontos estratégicos na principal ilha do arquipélago, Ilha de Mahé, onde fica a capital, Vitória. A estação central de polícia foi tomada, virtualmente sem que um tiro fosse disparado. Em contraste, houve um tiroteio na delegacia de polícia de Montfleury, onde o arsenal era mantido. Um policial e um dos insurgentes foram mortos nos combates. Os conspiradores prenderam 6 oficiais das Forças Armadas Britânicas, que estavam assessorando a Força Policial das Seychelles desde 1976, quando Seychelles conquistou a independência do Reino Unido. O líder do Partido Popular Unido das Seychelles e primeiro-ministro Franz Albert René, que alegou desconhecer o plano, foi então empossado como presidente e formou um novo governo. A transição para a democracia multipartidária foi um momento decisivo. Em vez de mergulhar em conflitos, Seychelles optou pela paz e pelo diálogo, conquistando um raro equilíbrio político no continente africano. Essa estabilidade política tornou-se a base para os avanços sociais e econômicos que vieram a seguir. Quase 50% do território terrestre de Seychelles é protegido por lei, uma das maiores proporções do mundo. Esse compromisso é ainda mais evidente na criação de vastas áreas marinhas protegidas que preservam espécies raras e ecossistemas únicos. O sucesso econômico de Seychelles está intimamente ligado a outro fator essencial: a governança. Com políticas públicas visionárias, o país mostrou ao mundo como liderança e compromisso podem transformar uma nação. Seychelles é reconhecido como líder global em práticas de conservação e no combate às mudanças climáticas. De parcerias com organizações internacionais a iniciativas locais, o país prova que o desenvolvimento sustentável é possível. O governo de Seychelles também priorizou o bem-estar de sua população, investindo significativamente em saúde pública e educação.
Esses esforços resultaram em indicadores que se destacam, mesmo em comparação com nações mais desenvolvidas. Seychelles possui uma das expectativas de vida mais altas da África, refletindo seu sistema de saúde acessível e eficiente. Campanhas de vacinação, controle de doenças e acesso universal aos serviços de saúde são pilares desse sucesso. A educação é gratuita e universal, com altas taxas de alfabetização e um sistema que incentiva a formação técnica e superior. Isso prepara os jovens para contribuírem com a economia e o desenvolvimento sustentável do país. Todos esses esforços combinados resultaram em um feito extraordinário. Seychelles é o único país africano classificado como tendo um índice de desenvolvimento humano muito alto, destacando sua qualidade de vida superior e o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social. Com indicadores que superam grande parte do continente, Seychelles provou que tamanho e recursos limitados não são barreiras para alcançar progresso. Ao promover uma distribuição equitativa de riqueza, oportunidades educacionais e acesso à saúde, Seychelles construiu uma sociedade resiliente e progressista. Governança eficiente e políticas públicas transformadoras fazem de Seychelles um exemplo inspirador para o mundo. Porém, apesar de tantos avanços, Seychelles enfrenta desafios que exigem inovação e determinação, que exploramos no próximo capítulo. Apesar de suas conquistas, Seychelles enfrenta desafios urgentes, sendo as mudanças climáticas o mais significativo. Como um pequeno arquipélago no Oceano Índico, o país está na linha de frente dos impactos climáticos, com a elevação do nível do mar e tempestades cada vez mais frequentes ameaçando sua existência. Os recifes de coral, essenciais para a biodiversidade e o turismo, estão sob ameaça devido ao aquecimento global. Além disso, comunidades costeiras enfrentam o risco de deslocamento causado por inundações. Seychelles está adotando estratégias como o plantio de manguezais, a restauração de corais e políticas para reduzir sua pegada de carbono, liderando o caminho na resiliência climática. Embora o turismo seja a espinha dorsal da economia de Seychelles, essa dependência representa um risco. Eventos globais, como pandemias ou crises econômicas, podem afetar gravemente o setor, prejudicando o crescimento e a estabilidade do país. Durante a pandemia de 19, a economia de Seychelles sofreu com a queda do turismo, revelando a necessidade de diversificação econômica. Outro desafio crescente para Seychelles é gerenciar seu crescimento populacional e a pressão que ele exerce sobre a infraestrutura. Com uma população pequena, mas crescente, o país enfrenta dificuldades para equilibrar desenvolvimento urbano com preservação ambiental. A urbanização rápida trouxe desafios como congestionamentos, maior demanda por serviços públicos e pressão sobre os recursos naturais. Os desafios que Seychelles enfrenta são grandes, mas sua determinação em superá-los é ainda maior. Com uma base sólida construída ao longo das décadas, Seychelles está determinada a enfrentar esses desafios e construir um futuro ainda mais promissor. Vamos explorar o que está por vir para este pequeno, mas resiliente arquipélago. Seychelles reconhece que seu futuro depende de soluções concretas para seus desafios. O país está investindo em energia renovável e novas tecnologias para diversificar sua economia e reduzir a dependência de fontes externas. Com apoio internacional, o arquipélago está implementando tecnologias para modernizar a pesca, garantindo maior valor agregado à exportação de atum. Seychelles lançou projetos de energia solar que abastecem vilarejos inteiros e planeja expandir seu parque eólico, reduzindo os custos de eletricidade e sua dependência de importação de combustíveis fósseis. O setor financeiro atrai investimentos estrangeiros com regulamentações claras, enquanto promove o crescimento das startups locais, especialmente em áreas como tecnologia verde e serviços digitais. Treinamentos em energia renovável, agricultura sustentável e empreendedorismo digital estão capacitando milhares de seychellenses para liderar o desenvolvimento de suas comunidades. O país lidera iniciativas regionais para proteger o Oceano Índico, com projetos como a expansão de áreas marinhas protegidas e acordos para reduzir emissões globais. Para salvar os recifes, os ativistas estão a construir viveiros artificiais, primeiro renovando e depois transplantando corais mais resilientes. A morte dos recifes pode desencadear um colapso de todo o ecossistema marinho, prejudicando a pesca e o ecoturismo e colocando ainda mais em risco as zonas costeiras.
Além da economia, Seychelles está investindo em seu povo. O país também oferece um sistema de saúde robusto, garantindo alta expectativa de vida e índices de mortalidade infantil entre os mais baixos da região. Educação, saúde e bem-estar são prioridades que colocam o país entre os mais avançados da África. Com acesso universal à educação básica e investimentos em ensino técnico e superior, Seychelles prepara sua população para os desafios do futuro. Este pequeno arquipélago africano nos ensina que o tamanho de um país não define seu impacto e que, com visão, compromisso e ação, é possível enfrentar desafios globais e transformar a realidade local. De sua história de colonização à independência, de sua vulnerabilidade climática à liderança ambiental, Seychelles é um exemplo de resiliência. Enquanto o mundo luta contra crises ambientais e econômicas, Seychelles demonstra que desenvolvimento e preservação podem caminhar lado a lado. Sua jornada inspira outros países a encontrar soluções locais para problemas globais e a investir em um futuro sustentável para as próximas gerações. Mais uma vez, Seychelles não é apenas uma história de superação, mas de reinvenção. Chegamos ao fim desta nossa aventura. Te vejo na próxima.